Muito bem, estamos de volta. E viram aí, né? Que por coincidência, até o vídeo, né? Do nosso patrocinador, um dos nossos patrocinadores, foi de som da Lambda, né? Por coincidência aqui dessa nossa aula, tá? Bom, só para fechar a parte de som da Lambda. Sensor 1 é fundamental para o mapeamento do sistema de gerenciamento eletrônico do motor, principalmente para adequar a mistura ar e combustível dentro de padrões de poluentes aceitáveis. E não é só poluentes, também é consumo de combustível. Quando a sonda funciona corretamente, o nível de consumo fica legal também. Sonda Lambda número 2. O sinal dessa sonda é bem mais lento e mais centrado, né, para pobre. Ela indica a oxigenação do próprio catalisador, para preservação da sua vida, aumento da sua vida útil, o catalisador, tá? Por isso que nós temos a sonda Lambda 2, tá? Para sempre deixar o quê? O catalisador respirando. Ele precisa respirar. Ele tem que oxigenar para poder, né, fazer a sua limpeza interna e continuar com a conversão dos gases, tá ok? Bom, próximo tema da aula, sensor de temperatura do motor. Veja aí na tela, né? Um sensor um pouco diferente desse Paletorque, né? E é mesmo, pessoal. É bem diferente da maioria aplicada hoje. É um sensor com rosca cônica, um sextavado grande, 2 fios no seu conector elétrico, aí é meio parecido, tá? E observem que nós temos o quê? Uma diferença do diâmetro da rosca no começo e no final, ou seja, é cônico, não usa arruela, anel de vedação, borracha de vedação, é vedação direto, rosca, com essa rosca, né, inclinada, né, nós temos então uma forma diferente de dar o aperto final, porque é rosca com rosca, é a seco, não tem nada de vedação nessa rosca cônica que nós temos nesse tipo de sensor, tá? Já não é tão comum termos sensores assim não, tá? Essa é uma das raras exceções que nós temos no mercado, tá bom? Temperatura do motor. Para uma melhor adequação da mistura, devemos ter um controle efetivo da necessidade de maior ou menor quantidade injetada de acordo com a temperatura do motor. Então é assim. É fundamental saber quantos graus está o motor. Afinal de contas, de acordo com a temperatura, teremos uma necessidade maior ou menor da injeção de combustível. Teremos as duas possibilidades. Pode injetar mais ou menos combustível? Pois bem, então é importante entender que o sensor, ele é um sensor fundamental, porque adequa a mistura. E não é só mistura. Ainda temos o que mais? Sistema de partida frio, sistema, né, de controle do eletroventilador, indicação no painel de instrumentos. Tudo isso é com base no sinal deste sensor. Então, não é só temperatura para mapear a injeção de combustível. Tem outros fatores. E outra, pessoal, também não é só injeção, né? Sabia que o motor, na fase fria, tem que ter seus mapas de ignição mais retraídos, mais tímidos. Porque o motor está em fase de aquecimento, né? Então, até a ignição é alterada com o sinal do sensor de temperatura do motor. Então, é ignição, injeção, controle do ventilador, partida frio e por aí vai, né? São muitas ações que nós temos em cima de um único sensor, o sensor de temperatura do motor. Aqui, o painel de instrumentos, mostrando para vocês, né? A marcação lá em cima, né? Ó, temperatura, H de hot, C de cold, né? Frio ou quente. Tem aí toda a variação de temperatura possível na telinha de vocês, tá? Falar então justamente dessa função. Com a variação de sinal desse sensor, temos várias funções efetivadas pela ECU, como o mapeamento da injeção, o sistema de partida frio, claro, é um carro flex, o controle do eletroventilador, então desligar e ligar a ventoinha, a informação via rede CAN, que vai para o painel, vai para o controle de bordo, para
mostrar no painel e para algumas adequações também do computador de bordo. Ou seja, temos um único sensor na água desse carro, só ele. Não tem sensor do painel, não tem interruptor do ventilador, só tem ele. Ou seja, é uma função muito importante para poder o quê? Distribuir esse sinal para o restante do carro, onde há necessidade de informação, justamente para adequar o mapeamento em cima da temperatura do motor. Vocês viram que ele é de rosca cônica, né? Observem aqui, ó, o sensor. Estão vendo, ó? Temos aí duas mangueiras. Ele está logo após a primeira mangueira, a mangueira de cima, né? Está assim, ó, os dois fiozinhos nessa posição e ele rosqueado ali na flange de plástico, né? Realmente é tudo plástico, né? Até flange de água é plástica, né? Então temos aqui algumas ligações na parte física e agora a ligação eletrônica que nós temos nesse sensor. São dois fios, só dois fios, sendo pino 1 está ligado ao A17 do módulo, 5 volts com controle de tensão. Pino 2 ligado ao A22, aterramento. Então nós temos o que? Nós temos só dois fios, um positivo 5 volts e um de aterramento, ou seja, o aterramento é só realmente para o sensor funcionar. O pino 1, pessoal, são 5 volts que vem do módulo, vai passar pela resistência e, se aterrar mais ou menos, esse 5 volts vai cair. Então, é o que nós chamamos de 5 volts com controle de tensão. Ou seja, o módulo manda 5 volts e mede a queda, para justamente calcular. Pode ver, não tem positivo e sinal de resposta. É num fio só. É só no pino 1, no A17, ó. Porque o outro é o aterramento. Onde está o positivo e a resposta? É tudo direto pelo terminal 1, A17 do módulo. O módulo manda 5 volts e mede a queda deste sinal, deste valor, tá? Ele é do tipo NTC, então ele tem o quê? Um coeficiente, né, inversamente proporcional na relação temperatura, valor de resposta. Então é assim, motor, né, frio, a resistência do sensor vai ser mais alta. Motor quente, temperatura alta, a resistência é mais baixa. Ele é NTC, ele é o contrário do convencional. O que é o convencional? Pega um cabo de vela, meça a resistência dele frio. Ah, vai dar 4 ohms. Vai lá, põe no carro, esquenta agora, dá uma volta. Volta, mede agora. Vai dar uns 5 volts, ou uns 5 ohms. Né? Altera, pessoal. Tá? Altera, é de 4.000 ohms para 5.000 ohms. Tá? Um cabo de vela, por exemplo. Altera. Aqueceu, aumenta a resistência. Isso é o comum. Agora, aqui não. Aqui se faz exatamente o contrário. Módulo manda 5 volts e mede a queda. A queda. Tá? Então é importante saber onde está, com quem vai e os valores, né, deste importante sensor. Telinha para vocês, vamos lá. Na horizontal, temperatura do motor em graus Celsius, né, e ao lado, resistência em ohms. Motor a 0 grau, 1.200 ohms. 20 graus, 9.500. 45, 400. 90, né, 1.200. Então, ó, aumenta a temperatura, a resistência vai despencando, vai diminuindo. Isso é o normal. Aumentou a temperatura, diminui a resistência elétrica, tá? Então é uma forma de nós termos o quê? O controle. E a tensão elétrica, pessoal, é igual. O módulo manda 5 volts, com a temperatura em 0 graus, vai dar uns 4 volts e pouco, porque não consegue atravessar a resistência para chegar na massa. Não é negativo outro pino? Não consegue. E ao contrário, com o motor quente, ó, temperatura alta, resistência baixa. Já está falando, ó, resistência baixa. 5 volts consegue atravessar e chegar à massa. Vai cair para 1 volt. Então a conta, mais ou menos isso. Motor quente, acima de 4 volts. Motor frio, abaixo de 1 volt. A nível de resposta de sinal. Só para
sintonizarem, tá? Para terem uma boa noção. Bom, o sensor da água tem inúmeras funções paralelas. Eu falei, ligar e desligar o eletroventilador, controlar o sistema de partida a frio e marcação no painel de instrumentos, que é também muito importante para distribuir a informação, né? Então esse é o sensor de temperatura da água, o famoso plug eletrônico, lembrando que é um sensor que apresenta problemas de mentira. Ele mente, ele dá a informação incorreta, pessoal, e aí tem que descobrir, aí tem que medir peça por peça até achar onde está o gargalo, apresentando aí o erro, o problema. Vocês viram no começo da aula que nós temos alguns outros componentes interessantes nesta aula, né? Alguns interruptores, é verdade. Alguns componentes de, vamos ver o que está acontecendo. É um desses, interruptor do pedal do freio, pessoal. É um componente que até tempos atrás não tinha no sistema de gerenciamento do motor, mas que agora cada vez mais ganha forças, porque você consegue controlar até a saída do carro. Pelos pedais se consegue controlar até isso, ou seja, é possível melhorar ainda mais o mapeamento do sistema. Ainda mais. Porque já tem o controle do pedal do acelerador. Tem o interruptor de freio também. Tem carros que tem até no da embreagem. Ou seja, tudo isso para melhorar ainda mais o controle de funcionamento. Para sair mais rápido, mais lentamente, para todas essas adequações. E o interruptor de freio, pessoal, é um desses. O que é o interruptor de freio? Interruptor de pedal de freio. É isso mesmo. Fica lá embaixo do carro, no pedal de freio. Você vai lá com uma lanterninha, despluga a parte eletrônica, gira o sensor que ele sai fora. Depois da instalação, só tomar cuidado para não deixar empurrando, né? Segura empurrado o pedal, encaixa, chicote, solta lentamente. Lentamente. Porque ele faz o ajuste inicial na sua ponta, né? O plástico da ponta do interruptor já é autoajustável, então ele regula ali conforme teremos o encosto maior ou menor na porta, tá? Então muita atenção também com esse pequeno detalhe que existe referente ao interruptor de freio, tá? Vamos à teoria deste componente. Através dos terminais B44 e B31, a ECU identifica a posição de acionamento ou posição de pedal livre de freio para os controles do sistema eletrônico, do dashpot e cutoff. Sempre gera polêmica, né? Esses dois nomes, né? Dashpot e cutoff. Né? O que é o dashpot? É o retardamento para fechamento da borboleta. Quando você sai do motor, ele faz demora para cair. Isso é o dashpot. O que é o cutoff? Cutoff está dizendo, né? Cut off. É o corte do combustível nas desacelerações. Também é uma função muito importante que nós temos no sistema de gerenciamento do motor. Então já sabem, pelos pinos B44 e B31, posso ligar ali a canetinha ou medir com a resistência. Pisou no freio, vai alterar. Soltou o pedal, vai alterar. Ok? Ou seja, temos um teste simples e rápido e até funcional para esse tipo de interruptor de pedal de freio. Tá ok? Claro, é a mesma pinagem que vai mandar a informação, um sinal elétrico para as lâmpadas do painel, tá, pessoal? Não tem outro interruptor de freio. É só um, tá? Mais um interruptor do sistema, interruptor de óleo. O ideal, pessoal, é que aí não ia caber todo o nome extenso, né? Interruptor da pressão do óleo. Porque ele não mede o óleo, o nível, ele mede a pressão do lubrificante, tá? Então é muito importante estar sempre atento a esse tipo de componente, tá? Por falar nele, vamos ver as ligações, né? Com apenas um fio, serve como sinal de identificação de pressão de óleo, sendo que essa informação primeiro vai para a ECU B43 e depois via RedCam aos demais módulos do sistema.
temos o quê? Um tipo de informação interessante. É interessante. Mesmo porque tem o quê? Tem alguns controles a mais para serem feitos. Justamente, pessoal, o interruptor de pressão de óleo poderia muito bem dar um aval para a ECU cortar o motor. Não, ó, luz do óleo acesa, pare esse motor imediatamente. Não está habilitado para isso. Não está. Poderia, mas não está. Então são informações que chegam mais e mais do jogo de sensores, sinais de entrada até a ECU do sistema. Por falar em ECU, vejam aqui na telinha de vocês a unidade de comando eletrônico do motor, né? A central e, claro, como sempre, né, um diagnóstico inicial sobre isto. Dica: o sinal do sensor de temperatura do motor é muito importante para o mapeamento da mistura, para o controle de temperatura do motor e ainda pela marcação no painel e o sistema de partida frio. Então, é um sinal fundamental. Porém, é um sinal que você consegue fazer aí, né, alguns ajustes no seguinte sentido. O que você consegue ver aqui em relação à pressão do óleo? Eu posso medir a pressão do óleo com o manômetro. Para ver se está fora, se não está. Consigo, tranquilamente. É possível sim, tá? Perguntinha da nossa aula, vamos lá. A sonda 2 é importante para o sistema? A sonda 2 é muito importante, é um componente simples, comum. Então vamos lá, vamos à resposta, né? Sim, né? A sonda lambda é importante para o sistema, mas o seu funcionamento está mais relacionado ao controle do catalisador. Imagine, né, como que funciona o sistema com o catalisador e tudo funcionando redondinho. Isso acontece na prática, pessoal. É comum, tá ok? Muito bem, vamos lá ao nosso plantão de dúvidas. Estou aqui com algumas perguntinhas selecionadas. Vamos lá. Magno Bertoldi perguntou: professor, um curto-circuito no sensor do pedal do freio pode ocasionar um problema no sistema de injeção? Então vamos lá. É interruptor de freio, tá? Sensor é o pedal do acelerador. Aí sim é o sensor, tá? Mas legal. Sobre o interruptor do pedal do freio, um curto-circuito vai ocasionar o quê? Aí você vai identificar que sempre temos o quê? Sempre temos pedal acionado. Isso pode alterar o funcionamento de alguma coisa? Claro, claro que pode. Pode alterar o funcionamento na aceleração, mas a ECU vai entender como prioridade sempre a aceleração. Então ela pode entender isso como uma falha. Se você acelerar o motor e está lá a identificação de pedal de freio acionado, alguma coisa está errada. Não dá para acelerar e frear simultaneamente, né? Não dá, não funciona. Então ela vai conseguir identificar tal falha, mas ela não vai cortar a aceleração do carro, não. Nesse caso, não. A ponto de cortar a aceleração, não. Vai realmente identificar isso como falha. Tá? Rodrigo Diegues perguntou: Scopino, combustível adulterado, né? O combustível alterado, como se comporta a sonda? Primeiro, mesmo com tantos problemas de combustível que nós temos, o sistema de gerenciamento do motor consegue resolver boa parte dos problemas, ou seja, consegue queimar essa mistura, seja lá do que o combustível. Consegue. Boa parte ele consegue. Agora, o combustível na sonda lambda, ele pode provocar a saturação da sonda, ou seja, ela não conseguir fazer mais a leitura. Fica um esbranquiçado na sonda, que também não consegue fazer a leitura. Chega a derreter a sonda em alguns casos, ou seja, pode danificar o componente. Sem dizer que o combustível alterado, né, acaba prejudicando o óleo, lubrificação, outros itens do sistema, limpeza de bicos, etc. Quanto à sonda, ela tende a ficar extremamente lenta, tá ok? Teve outra pergunta, é aqui no aspecto geral sobre sonda lambda, tá, do Rodrigo Diegues. Olá, Scopino, utilizei um scanner em uma Ranger 2.3 e mostrou que a sonda estava travada em pobre. E esse veículo foi retificado o motor, porque ele queimava óleo, problema semelhante ao que você acabou de relatar. Então é assim,
Sonda lambda. Na linha Ranger, tomar muito cuidado com a aplicação. É uma Ranger 4 cilindros, né, 2.3. Muito cuidado. Se ela fica travada em pobre, teremos o quê? Primeiro, uma grande possibilidade de falsa entrada de ar no motor. Junta do coletor, válvula EGR, corpo de borboleta, né, mangueiras, servofreio. Servofreio gera falsa entrada de ar. Então temos o quê? Sonda muito pobre, ocasionando o quê? É ocasionada por falsa entrada de ar. Sonda muito rica, por mistura, né? Excessivamente rica. Temos que fazer o quê? Descobrir o que está acontecendo. Simule. Espirre um pouquinho de descarbonizante ou desengripante no corpo para ver se a sonda acorda, se ela dá um sinal. Se ela der o sinal, ou seja, alterar, opa, temos algum problema no motor. Se ela não alterar, poderemos ter problema na própria peça. Pessoal, o legal de sonda lambda é isso, você consegue simular, tá? Tá dando só mistura rica, empobrece. Tira uma mangueirinha de ar ali, ó, para empobrecer e ver se ela dá uma empobrecida. Tá dando só mistura pobre, esguicha ali um descarbonizante, um desengripante, para enriquecer a mistura, para ver se ela acorda. É legal isso. Em sonda lambda é legal esse tipo de simulação. Claro, pode ser motor? Não descarta a possibilidade de motor. Mas, se o motor já vinha queimando óleo, retificou o motor e não trocou a sonda, tem sérias possibilidades da sonda que está lá estar contaminada. Vai estar com um filme, está com uma película já de óleo e isso não vai sair. Isso vai muito pelo contrário, né? Vai impedir a sua correta leitura, vai impedir que ela leia rapidamente e imite o sinal para a ECU fazer as devidas correções. Tá? Então isso pode acontecer também. Bom, sempre em sonda lambda, não se esqueça do catalisador. Se não tiver o miolo, tiver desmiolado, né, o catalisador, baixa a temperatura de trabalho do sistema. A sonda lambda fica lenta também, fica mais pobre. Então, se o carro não tem o catalisador, foi tirado o miolo, quebrar o catalisador, poderemos ter também problemas no sinal da sonda lambda. Belezinha? Muito bem, caros alunos do MEC, fechamos aqui as aulas sobre os sinais de entrada do Paletorque. Semana que vem começamos atuadores. Então, semana que vem, aqui no seu MEC, atuador, parte 1. Um abraço a todos e até a nossa próxima aula. Olá, meus amigos reparadores. Meu nome é Leandro Lúcio, eu sou gerente de assistência técnica da Valclay Aquecimento, mostrando ao mercado nossa nova linha de alumínio que nós já falamos anteriormente, você já conhece, mas é importante ressaltar nosso produto especial também, a nossa 615 AL, né, que equipa os motores Citroën e Peugeot 1.4, tá? Esse produto originalmente ele é em termoplástico, né, ou em baquelite, e nós acompanhamos que no decorrer da utilização desse produto, muitas vezes há um excesso de torque, pode haver haver um excesso de torque, pode ser que o sistema esteja com um pouquinho de excesso de pressão, né? E às vezes acaba vazando ou tendo qualquer outro tipo de problema a peça. Então nós desenvolvemos uma peça exclusiva pela Valclay, aqui uma peça em alumínio, tá? Totalmente resistente. A aplicação desse produto é exatamente como a de termoplástico, ou seja, você tem que utilizar um adesivo de extrema qualidade. A Valclay, né, indica produtos da Loctite, que é um produto de extrema qualidade, nós conhecemos bastante, né? Só que tem um detalhe, né? Todo adesivo ele tem um tempo de cura. Então a gente pede para que, se você for utilizar qualquer produto, né, ou da Loctite, melhor dizendo, você tem que aguardar, né, ali o tempo de cura do produto, tá? Você aplica o adesivo, espera de 5 a 10 minutos e vê se a cola está curada ao toque. Ou seja, você rela o dedo ali, né, e verifica se ela não está pegajosa. Após isso, você vai aplicar no cabeçote, tá ok? Colocando todos os parafusos, geralmente numa posição em espiral, que são 8 parafusos de fixação, e esperar, tá, pessoal? Porque o que acontece? Muitas vezes o grande problema é não aguardar o tempo de cura do adesivo. A cada 3 milímetros de vedação entre as superfícies, tem que se aguardar, isso falando do produto Loctite, tem que se aguardar pelo menos 24 horas, tá ok? Ou seja, você aplicou, após a aplicação tem que esperar 24 horas para que você tenha uma vedação perfeita, aí no caso uma folga entre superfícies de até 3 milímetros. Logicamente, se tiver uma folga no cabeçote ali, um ponto de corrosão, alguma coisa um pouco mais profundo, você vai ter que aguardar um pouco mais.
tá? Vai ter que esperar aí 48 horas até que o adesivo cure por completo. E sempre prestando atenção no aperto de 0,8 Nm até no máximo 1 kg, no máximo, tá ok, pessoal? E esperando o tempo de cura. E aí você não vai ter problema de vazamentos aí desse motor, mesmo se ele tiver com um pouquinho de excesso de pressão no sistema. Uma parte importante a ser observada é a superfície do cabeçote, sem irregularidades, né? E se houver qualquer tipo de irregularidade entre a superfície da carcaça, no caso da carcaça do válvula termostática e o cabeçote, né? Tem que prestar muita atenção porque futuramente, após a aplicação, pode-se haver um vazamento por essa irregularidade no cabeçote. Então é sempre bom fazer uma limpeza na superfície, reforçando, aplicar o adesivo na carcaça, esperar o seu tempo de cura ao toque. Após esses 5 ou 10 minutos de tempo de cura, aplicarmos a peça no cabeçote, colocamos os parafusos e efetuarmos o aperto em forma de caracol e de 0,8 Nm até no máximo 1 kg. E assim, obviamente, esperar as 24 horas aí do tempo de cura, ou se a folga entre o cabeçote e a superfície da flange for maior, aguardar um pouco mais o tempo de cura. Amigos reparadores, eu espero que vocês tenham gostado das dicas da Valclay Revestimento. Para maiores informações, vou deixar aqui o meu e-mail, tá, pessoal? leandro@valclay.com.br. Qualquer dúvida sobre o produto, qualquer informação técnica, vocês podem estar entrando em contato através do e-mail ou pelo telefone 011 2033 1077, ou ainda pelo nosso site, que está muito bacana, tem o nosso catálogo eletrônico, é mais um meio de comunicação lá com o amigo reparador, www.valclay.com.br. Um grande abraço.